Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês e que o Senhor possa lhe abençoar grandiosamente no dia de hoje. Que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se hoje, é um versículo apenas eu vou ler, mas vou navegar pela história. Atos capítulo 2, versículo 21, diz assim: mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Irmãos, a salvação é o projeto divino para cada um de nós. Em Romanos 12, 14 diz que a salvação ela é individual e que diante de Deus cada um dará conta de si mesmo. Isso não quer dizer que nós não devemos nos importar com os outros, mas sim que cada um é responsável por si mesmo e pela sua própria salvação. E a salvação, ela é uma dádiva divina. Ela nos resgata das trevas, nos conduz em promessas. Na verdade, ela nos restaura primeiro, em uma restauração pessoal, nos conduz por meio de suas promessas, por meio das práticas de boas obras e determina, ou seja, ela determina para nós, ela traz para nós uma bênção. Ela é uma bênção e ela vem. Quem é o agente de salvação que executa essa salvação em nós é o Espírito Santo. A palavra nos diz isso ao longo do tempo. E aqui o que acontece? Aqui é justamente o derramar do Espírito Santo. Esse texto, quem leu aqui, quem está falando, quem está executando a fala é Pedro. E é logo depois do derramar do Espírito Santo que houve sobre aqueles 120 a qual eles estavam na casa orando 10 dias e de repente ouviu-se um vento impetuoso que entrou pela janela e as pessoas acharam que eles estavam bêbados. E Pedro está justamente explicando, citando o texto de Joel. Ele traz algumas informações no texto de Joel que eu vou aplicar ao longo do caminho, mas eu quero seguir esse trilho de que ela é uma dádiva divina. Bom, eu quero ler com vocês Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz isso, fala assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Irmãos, por ser uma dádiva de Deus, nós temos que tratar como tal, como um presente do Criador para nós. A graça, Paulo vai falar que ela é um favor imerecido, mas ela não é somente... nós não merecemos realmente, mas ela não é somente um favor, porque o favor traz a ideia de que se nós não precisássemos executar e fazer nada, a graça ela é muito mais do que isso. O Luciano Subirá tem uma pregação e eu até recomendo vocês assistirem ela depois. A graça transformadora de Deus, ela vem para mudar todo o nosso interior, porque é pelo Espírito que nós nos comunicamos com Deus. E em Filipenses 2, versículo 12, diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor a Deus. Ele explica isso claramente, a palavra nos explica isso. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito é salvo. A nossa alma, e nós somos tricotômicos, espírito, a alma, que é a central de sentimento, e o corpo, que é isso que vocês estão vendo. A alma se divide em coração, sentimentos e pensamentos. Bom, e nisso tudo há um processo, e esse processo se dá, por exemplo, depois do Espírito. O Espírito é salvo, por isso que fala-se que é de dentro para fora. Começa internamente uma obra transformadora do Espírito Santo em nós, e essa obra ela nos resgata do reino da treva. Isso é feito no momento que nós aceitamos e confessamos, nós somos batizados em nome de Jesus. A palavra batizado, ela está no particípio perfeito, ou seja, foi concretizado. E aí é onde entra a nossa fé. Por quê? A palavra fé no hebraico, ela significa emuná. Ela significa apegar-se a algo. É como se você estivesse ali no meio de um dilúvio, ou no meio de ou no meio do mar, você estivesse lançado aos tubarões e você não tivesse barco. A fé é como se fosse a boia, você se apegasse sabendo que aquilo te salva. A palavra fala, todo aquele que invocar. E invocar justamente fala pedir auxílio.
A palavra invocar significa clamar por auxílio, clamar o nome do Senhor. Clamar o nome do Senhor é clamar por Jesus, ou seja, aceitar Ele, será salvo. E a salvação, ela vem por isso, e ela nos resgata dos reinos das trevas e nos conduz ao reino da maravilhosa luz. E aí começa esse processo que vai atingir a nossa alma, a qual está sendo aperfeiçoada agora, ou seja, a salvação do tempo presente que está sendo executada é a da nossa alma, e a do tempo futuro é a do nosso corpo, a qual o nosso corpo vai ser passar a ser revestido ao corpo de glória, qual Paulo fala em Coríntios. E para isso é feito o processo de restauração. E por isso que ele fala, e é por isso que Paulo fala em Colossenses, eu quero ler com vocês, Colossenses capítulo 2, versículo 10, que diz assim, ó: então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar a Deus, dando todo tipo de bom fruto e aparecendo e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Quando Jesus faz o primeiro milagre do casamento, ele manda trazer as 6 talhas. As 6 talhas, 6 é o número do homem. E nós somos considerados vaso de honra. Naquele momento ele fala, dá ordem aos seus servos para encher de água, para ele transformar a água em vinho. A água ela aponta para algo que é insípido, algo que é sem graça, algo que é incolor. Mas a água também, ela tem a tipologia da palavra. Nós estamos sendo lavados pela água da palavra. Então é necessário que nós enchemos da água da palavra, é necessário essa conduta diariamente, seja por meio de uma pregação, seja por meio da leitura. Nada substitui a leitura, meu irmão, porque a leitura, ela exercita o cérebro. Mas mais do que isso, é importante lembrar que nós estamos sendo lavados por ele. E quando fala de lavar, enchendo ali, é lavar a alma. Irmão, os nossos pensamentos e a nossa alma é onde o diabo ataca, nos nossos sentimentos. Assim como nós pensamos, assim nós somos, porque os nossos pensamentos são combustível da nossa ação. E por isso Paulo fala, viver de modo digno que agrada ao Senhor. Olha, para quê? Para que frutifique. Olha, perceba como ele fala aqui, ó, aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Ele fala de um entendimento espiritual. Olha o versículo 9, o que fala: por isso devemos ouvir a falar ao seu respeito. Desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhe conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. O entendimento, ele deve ser espiritual para que isso tudo aconteça. Quando Pedro falou, aqueles homens estavam zombando. Quando Pedro deu essa palavra, aqueles homens estavam zombando, não entendendo, achando que eles estavam bêbados. E ele citou a palavra de Joel, que está lá em Joel, que todo espírito será derramado sobre toda a carne. Irmão, a palavra não fala que o espírito será derramado sobre todo aquele que crê ou sobre todo aquele que aceitou Jesus, é sobre toda a carne. Mas o que nós faremos com ele é justamente o que importa, porque essa atitude precisa acontecer para que nós possamos completar a nossa salvação. Perceba que a nossa salvação está sendo desenvolvida. E ao longo da palavra nós vemos várias menções ao Espírito Santo. Não apagueis o Espírito, não entristeceis o Espírito Santo de Deus, não resistir ao Espírito Santo de Deus, porque ele está pacientemente nos transformando. A salvação, ela também, além de nos restaurar, ela nos conduz. E a condução, meu irmão, é feita por meio das obras. Eu quero ler agora com vocês Efésios capítulo 2, versículo 9, que diz assim, ó: não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obras-primas de Deus, criados em Cristo. Em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que de antemão ele planejou para nós. Não é pelas nossas obras que nós somos salvos, mas é pelas nossas boas obras que nós somos aperfeiçoados. Sim, é pelas nossas boas obras que nós aprendemos a andar em fé, esperança e amor. A fé, irmão, tão somente é o combustível que mantém a chama da esperança viva, sabe, de algo que Deus nos prometeu, para que nós possamos ser aperfeiçoados no amor. Irmãos,
Perceba que essa boa obra, essa condução, ela é feita por meio de uma promessa. E aqui que entra, não tem nada de errado, meu irmão, você, minha irmã, você orar pela salvação de alguém, para que alguém tenha uma experiência de salvação. Mas essa experiência de salvação, essa pessoa também deverá aprender a se relacionar com o Senhor, para que ela invoque o nome dela e seja salva. A salvação, ela é individual. E o Senhor, à medida que nós vamos andando, Ele vai conduzindo. Ele é possível, meu irmão, mesmo que pareça impossível para você, ainda é possível para Deus. Até mesmo a restauração, o resgate de algum perdido. Mas nunca, jamais se esqueça de você. É de nós que nós devemos cuidar. É um processo individual. É de nós que devemos, orar mais. É sobre nós. É sobre nossa pessoa, sobre os nossos erros que nós devemos dar conta. Eu sei que nessa caminhada nós vamos errar e não há problema, meu irmão. A cada erro, que você possa ter resiliência e que nós possamos ter resiliência, nos levantar, dar um ressignificado, dar um novo significado ao erro e tentar novamente, mesmo que cometamos novos erros, mas erre diferente, tenta fazer de uma nova maneira para ver se você acerta. Se acertar, recomece de novo. Não tem problema. Sabe que Deus está nos conduzindo justamente à prática dessas boas obras que tem a determinação dele. E a determinação fala das recompensas. Hebreus 11, versículo 6. Deus é espírito e ele também é galardoador. E fala que sem fé é impossível agradar a ele. Perceba que é o Espírito Santo que nos conduz nisso tudo. Olha, quando ele vai falando aqui, ele fala assim, naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. E aí ele fala, o sol se escurecerá, a lua tornará vermelha e o sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia. Está falando dos últimos dias. Quais são os últimos dias? Meus irmãos, Deus que Jesus veio já são os últimos dias, já teve o derramar do Espírito. Perceba que a nossa cronologia ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo começa a contagem dos últimos dias. Quando Jesus voltará, só o Pai o sabe, nem o próprio Jesus o sabe. Mas enquanto isso, nós devemos, participar dessas boas obras e esperar uma boa recompensa do Senhor em vida, nessa vida aqui, sabendo que todo aquele trabalho a qual nós fazemos ao Senhor, Ele recompensará. É disso que Ele se agrada, é dessa fé que Ele se agrada, porque assim os nossos pensamentos são transformados, nós começamos a pensar diferente. Irmãos, nós deixamos de ser vítimas da circunstância e agir com vitimismo e entendemos que às vezes seremos vítimas mesmo. E qual que é a diferença? Vítima é uma circunstância, vitimismo é uma mentalidade. Não devemos ter uma mentalidade de vitimismo. O Senhor se calou diante de tudo que lhe aconteceu. Dias difíceis como o céu se escurecerá e luas de sangue vão acontecer. Vai acontecer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e Ele nos deixou a paz para que nós possamos enfrentar esses dias difíceis com a atitude correta. E para nós termos a atitude correta, devemos buscar incessantemente nos encher do Espírito Santo. Devemos nos encher, meu irmão, louvando, glorificando, agradecendo a Deus. Então, quando chover e você tiver um evento marcado, não pense, mude o pensamento, não pense que você não poderá mais comparecer ao evento, pense que talvez seja um livramento, e mais do que isso, que a chuva produzirá o alimento que chegará à tua mesa, que o sol que está escaldante está aquecendo, mas que também está iluminando o seu caminho, você consegue ver perfeitamente. É uma maneira nova de pensar que o Senhor está trazendo para nós no dia de hoje, que trará salvação no final das contas. Lembrando que é necessário paciência. Paciência, você está num processo. Vai errar, mas vai cair, mas vai se levantar cada vez mais forte. Que o Senhor possa deixar essa mensagem. Você está sendo salvo, meu irmão, você está sendo salva. E mais do que isso, você invocou o nome do Senhor. Você está em boas mãos. Lembre-se sempre disso. Eu gosto de guardar isso comigo. Mesmo quando tudo parecer impossível para mim, ainda é possível para Deus. Que Deus abençoe você no dia de hoje. Fiquem na paz do Senhor. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.